Então, deixa eu te apresentar, tá, Bacelar? Então, boa noite, obrigado a todos aí pela presença. Hoje temos a aula do Dr. Antônio Carlos Bacelar, que é cardiologista pelo INCOR, doutor pelo Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador do ensino médico do Einstein. É uma pessoa que tem uma vivência grande, né, não só teórica, mas prática, né, na unidade coronariana do Einstein. Queria também agradecer ao Centro de Ensino e Pesquisa pelo apoio aí na aula e a Daichi Sankyo, em nome do Márcio e o Zeda, pelo apoio aí nessa reunião, do nosso serviço. Tá? Obrigado, Bacelar, obrigado pela gentileza, vai desculpando aí os problemas técnicos e tenho certeza que será uma excelente aula. Obrigado. Obrigado, Fabrício, pelo convite. Boa noite a todos. Peço desculpa aí por esse problema técnico aí no início, mas prometo aqui que ao longo da aula a gente vai tentar reverter isso daí, mas aqui já fica o meu convite para vocês, com certeza, de longe aí a melhor parte da aula vai ser a nossa interação no final, e principalmente aí do ponto de vista prático, eu ficaria feliz de saber aí como é que são as rotinas de vocês aí no hospital e compartilhar um pouco das nossas rotinas também. E, né, como é do conhecimento de todos, né, a gente, no último Congresso Europeu de Cardiologia, né, virtual esse ano, em agosto, final de agosto, foi apresentado e publicado aí a nova diretriz europeia de síndrome coronariana aguda. Tem muitas coisas aqui, né, que não mudou, mas fiz questão de trazer também alguns pontos importantes, né, e relevantes que não mudaram, e depois trazer algumas mudanças que vem dando o que falar, né? Então, ainda algumas coisas que eu entendo, né, em muitos lugares ainda tentando digerir um pouco essas novas mudanças, mas o que eu vou tentar trazer aqui, e aqui não cabe a mim, é desnecessário eu falar, né, da importância da Sociedade Europeia de Cardiologia, e em especial das suas diretrizes, o impacto que isso tem, né, no mundo inteiro. Então, e tentar trazer isso tudo discutido, tem um racional, tem um motivo para essas mudanças, e é isso que eu me proponho a discutir aqui hoje à noite com vocês. Esses são meus conflitos de interesse relacionados à apresentação, portanto, fiquem aí bastante, né, à vontade aí para a gente interromper e compartilhar aí sempre que for necessário, né? Então, o primeiro ponto aí em relação, né, a que não, com certeza que não mudou, em relação aí ao diagnóstico, né, a importância da avaliação clínica adequada, né, o contexto clínico, as características da dor, a questão, né, das alterações eletrocardiográficas, isso nada mudou, isso continua igual, e sempre importante, né, sei que com uma plateia seleta como vocês, a gente não precisa dizer isso, mas lembrar que a gente nunca pode fazer um diagnóstico de síndrome coronariana aguda sem supra, né, baseado apenas em uma elevação isolada de troponina, né, mandatório, é fundamental a gente fazer aí o delta de troponina, né, ou seja, fazer a curva, né, serear essa troponina, e porque vocês sabem, né, muito importante também, a gente tem outras condições clínicas, né, que podem dar dor torácica e que tem elevação de troponina e que não é uma síndrome coronariana aguda, né, sem supradesnivelamento do segmento ST. Então, por exemplo, a gente pode ter uma miopericardite, a gente pode ter um Takotsubo, a gente pode ter, né, mesmo como uma dissecção aguda de aorta, onde a gente vai ter uma dor torácica, onde a gente vai ter elevação de troponina. Portanto, é muito importante a gente lembrar dos diagnósticos diferenciais. E muitas vezes a gente só faz o diagnóstico, né? Vocês devem lembrar diversos casos na prática clínica de vocês, principalmente quem está ali na linha de frente, na porta, onde a gente atende o paciente, a gente acha que é uma síndrome coronariana aguda, muitas vezes a gente manda para o CAT e aí a gente se depara que não é uma síndrome coronariana aguda, né? E esse, inclusive, é um dos pontos, um dos racionais, né, que a gente vai discutir isso muito bem mais adiante,
que é a importância de você não pré-tratar de rotina, né? Porque nem sempre, nem todos os pacientes que a gente manda para estratificação invasiva, para laboratório de hemodinâmica, no fim do dia vão ter um diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Portanto, é muito importante, é fundamental nós lembrarmos dos diagnósticos diferenciais e fundamental a gente fazer a curva de troponina. E é muito importante porque com essas troponinas, né, de alta sensibilidade, de mais nova geração, lembrar, né, que a dinâmica, né, a cinética da troponina, ela é muito mais rápida, de tal maneira que a gente pode, aqui no passo 4, por exemplo, a gente fazer essa curva de troponina em 0,1 hora, ou 0,1, 2 horas, né, ou no máximo em 0,1 e 3 horas, né, não faz sentido a gente passar mais tempo, como a gente fazia antigamente, seriar marcadores de necrose miocárdica a cada 3, 6 horas, né? E outro detalhe muito importante também, né, que isso fica já muito claro, que a gente não precisa de mais nenhum outro marcador de necrose miocárdica, apenas a troponina, ela é suficiente para o diagnóstico acurado de uma síndrome coronariana aguda sem desnivelamento do segmento ST. E uma coisa aqui, né, que vem ganhando, né, e depois até quero ouvir de vocês, né, qual é a disponibilidade que vocês têm aí na sala de emergência, da realização da angiotomografia de artérias coronárias, né, e como é que vocês incorporam isso na prática clínica, porque a gente sabe que isso tem uma variação, né, aí entre os diversos hospitais, né, mas aqui lembrar que é muito importante, hoje a angiotomografia tem um papel central aí na sala de emergência, né, e lembrar que ela pode ser a angiotomografia uma alternativa, né, à cineangiocoronariografia, ao cateterismo, para excluir uma síndrome coronariana aguda naqueles pacientes, né, de baixo risco, no máximo risco intermediário para ter alguma doença coronariana, né, e é muito importante, naquelas dor torácica onde a troponina ela é negativa, tá? Ela é negativa, ela não faz curva, aquele paciente, né, onde a gente tem uma probabilidade baixa, no máximo uma probabilidade intermediária de doença arterial coronária, a gente pode implementar a angiotomografia nesse cenário, né, e confesso a vocês que já há alguns anos a gente adotou a angiotomografia para esses pacientes, né, onde a troponina é negativa, o eletro é normal ou inconclusivo, e o paciente é um paciente de baixo risco ou risco intermediário, né? Tem uma probabilidade de pré-teste baixa ou intermediária. Com a angiotomografia, a gente tem muita segurança ou, né, de confirmar o diagnóstico, internar o paciente, estratificar invasivamente, ou mesmo lembrando que a gente consegue excluir o diagnóstico e muitas vezes liberar com segurança o paciente da unidade de pronto atendimento. Portanto, a tomografia hoje, né, ganhou aí um papel muito importante para esses pacientes, tá? E aqui, só para a gente reforçar também, lembrando aí, vai depender, isso é muito importante que vocês tenham aí no protocolo de vocês conheçam qual é o kit de troponina, né, qual a geração da troponina que vocês têm, e aí, dependendo da dinâmica da cinética da troponina, a gente pode estabelecer aí o algoritmo de 0,1 hora ou 0,2 horas. O que hoje nós adotamos no Einstein, no nosso protocolo do torácica, a gente colhe a troponina no momento zero, ou seja, no momento da chegada do paciente à sala de emergência e com 1 hora após, tá? Então, e aqui, nesse cenário, a gente pode, né, chegar aqui a algumas situações, a gente pode descartar o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, ou seja, o rollout, e aqui a gente pode liberar o paciente, né, muitas vezes com segurança, ou a gente não tem dúvida nenhuma que naqueles casos, né, que com alta suspeita clínica, onde a troponina está elevada e o delta, e tem a curva de troponina, né, ela é positiva, né, a gente tem a confirmação do diagnóstico da síndrome coronariana aguda. Mas a gente sabe, né, que entre o branco e o preto tem os 50 tons de cinzas e que na prática, muitas vezes, né, a gente precisa
observar o paciente, seja na unidade de pronto atendimento, ou mesmo, muitas vezes, a gente precisa internar o paciente para dar sequência no tratamento, né? Mas vocês vejam que aqui, então, é só para a gente relembrar aí alguns conceitos, né, que estão aí na diretriz, mas isso não mudou muito, né? E lembrar que, como a gente comentou, naqueles casos, naqueles pacientes que tem troponina negativa, que o eletro é normal ou inespecífico, e pacientes que têm uma probabilidade pré-teste baixa, intermediária para doença arterial coronariana, lembrar que, né, que a gente tem como uma opção a angiotomografia das artérias coronárias, né? E a gente não tem dúvida nenhuma, a gente já sabe aí, desde 2010, nós temos meta-análise mostrando que a estratificação invasiva de rotina, ela é melhor, ela é superior do que aquela estratificação invasiva seletiva, né? Porque isso era muito comum antigamente, em especial na década passada, que a gente só indicava o cateterismo para o paciente se o paciente tivesse alguma alteração em algo, seja um teste funcional, né, que era principalmente o que a gente fazia. Aí sim você indicava o cateterismo, tá? Mas também é muito claro que essa estratégia invasiva, ela é tanto melhor quanto maior é o risco do paciente. E isso a gente pode ver aí de maneira muito clara, e a gente utiliza isso na prática, né, que é o score de risco Grace, né? Lembrando que no Grace, aquela pontuação acima de 140, ela identifica aqueles pacientes de mais alto risco e, consequentemente, aqueles pacientes que devem ser encaminhados para a estratégia invasiva. E aí vem a pergunta, né? Ok, Bacelar, quanto tempo essa estratégia invasiva precoce, tá? E aqui fica muito claro, né, que a estratégia invasiva precoce, ela deve ser realizada quando? Quando o CAT deve ser indicado, Bacelar? Nas primeiras 24 horas, né? Naqueles pacientes de alto risco. E aqui é muito fácil, né? Quem são os pacientes de alto risco? São os pacientes com infarto sem supra, ou seja, que tem troponina positiva, que tem alteração dinâmica do STT, né? Que tem elevação transitória do ST, que tem, como a gente comentou, um score de Grace aí maior do que 140, né? E lembrando também que a gente, obviamente, se a gente optar por um teste não invasivo inicial, seja ele como por exemplo a angiotomo ou um teste de avaliação de isquemia, dano alterado, aí sim a gente tem que estratificar também de maneira invasiva os pacientes, tá? Então, isso aí é muito importante e que também eu vou querer saber como é a prática de vocês aí no hospital, tá? Para a gente ver em quanto tempo a gente deve encaminhar os pacientes. Isso é muito importante, né? Para a gente saber como é que é a rede Primavera, como é que é a realidade de vocês. Aqui no Einstein, a gente é muito invasivo, a gente tende a mandar os pacientes nas primeiras 24 horas, e isso é muito importante, porque isso também reduz a importância e a necessidade do pré-tratamento. Então, percebam que a gente está tentando construir aqui um raciocínio para a gente, né, depois ver quais são as recomendações atuais, né? Também a gente não tem mais dúvida nenhuma, já há muito tempo, que a via radial deve ser a estratégia padrão para estratificar esses pacientes. Naqueles pacientes que são muito baixo risco, a gente pode considerar, né, a estratégia conservadora inicial, e aqui ganhou um peso muito grande a angiotomografia, né, de artérias coronárias. E aqui um ponto muito importante, que além da estratificação invasiva precoce, que, como a gente falou para vocês, a gente considera ali nas primeiras 24 horas, a gente sabe, né, e isso também não mudou, que tem aquela estratégia invasiva ultra precoce, ou seja, a gente deve imediatamente mandar esses pacientes para a sala de hemodinâmica em até 2 horas. Quem são esses pacientes? São aqueles pacientes que, a despeito do infarto sem supra, eles chegam com uma instabilidade hemodinâmica, chegam com choque cardiogênico, chegam com uma instabilidade elétrica, né, dor refratária. A gente não tem dúvida nenhuma que esses pacientes são de altíssimo risco e devem ter essa estratégia invasiva que a gente costuma chamar aqui de ultra precoce. Lembrando, né, que nem todos os pacientes, nós temos 24 horas para mandar
para o CAT, né? E aqueles pacientes de baixo risco, a gente pode considerar mandar, né, após essas 24 horas, a gente pode considerar, né, uma estratégia invasiva seletiva, ou seja, a gente, né, pode estratificar seja um teste funcional ou angiotomo, dependendo do resultado, a gente pode mandar para o CAT, por exemplo, no dia seguinte, né? E esse aqui, talvez, é o quadro aqui que, né, com certeza, né, trouxe a maior repercussão e tem dado o que falar mundo afora, né? Não é só aí no Hospital Primavera, aqui no Einstein, mundo afora, isso é o que vem sendo debatido desde a publicação da última diretriz europeia, né? Porque aqui, né, de maneira muito clara, a diretriz europeia coloca como classe 2A, né, nível de evidência B, que o prasugrel, né, deve ser considerado como preferencialmente ao ticagrelol em pacientes com síndrome coronariana sem supra, mas que obrigatoriamente vão ser submetidos à angioplastia. Mas, pessoal, o que eu quero destacar principalmente aqui para vocês, que está em vermelho, por que está em vermelho? Significa que é classe 3, ou seja, é contraindicado a gente administrar o pré-tratamento de rotina com o inibidor do P2Y12. Aqui a gente não tem dúvida nenhuma que a gente deve administrar, obviamente, aspirina, né, já na porta de entrada, 200 a 300 miligramas de aspirina, mas o momento da administração do segundo inibidor do P2Y12, né, seja clopidogrel, prasugrel ou ticagrelol, e isso daí é muito importante, né, porque a gente tem que ver, e isso muda também de acordo com a disponibilidade de cada serviço, né? Então, isso aqui é muito importante para a gente ver que não existe uma receita de bolo, como sempre, né? A gente tem que individualizar aí o tratamento do paciente, e vou trazer também, na minha opinião, o fluxograma, que eu tenho certeza que é o que todo mundo quer saber também, de novidade, é como é o manejo atual daqueles pacientes que têm, né, fibrilação atrial, por exemplo, ou que tem alguma outra indicação de anticoagulação, mas que precisam ser submetidos à angioplastia com stent. E qual é o racional para contraindicar um pré-tratamento de rotina, tá? Isso não significa, pessoal, que para casos selecionados, né, você possa indicar o pré-tratamento. Mas o que a gente não pode, né, e isso a diretriz europeia é muito clara, porque baseado ali em dados ainda de 2001, todos vocês lembram do estudo Cure, que foi o estudo que validou o clopidogrel. Até 2001 a gente tratava assim, apenas com aspirina e ticlopidina, e o estudo Cure foi o estudo que validou e implementou a dupla antiagregação plaquetária com clopidogrel nos pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra. Vale a pena a gente lembrar que naquela época os pacientes eram mandados para o CAT muitos dias depois da admissão, né, no pronto-socorro. Uma realidade que hoje é completamente diferente do que vocês fazem aí no Hospital Primavera, o que a gente faz aqui também no Hospital Albert Einstein. E é muito importante notar que a gente teve 3 estudos. O primeiro deles, né, um estudo aí muito importante, que foi o estudo ACOAST, um estudo publicado em 2013, que comparou, né, eram pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra, tá? Um estudo grande. Aqui a gente está falando de um estudo de mais de 4.000 pacientes, né, um estudo grande, com pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra, desnivelamento de segmento ST, todos tratados com aspirina e prasugrel, e a pergunta do estudo era, num braço, intervenção, os pacientes recebiam prasugrel na porta, e o outro braço recebia o prasugrel na sala de hemodinâmica, após o conhecimento da anatomia coronariana, naqueles pacientes que era optado, que era decidido pelo tratamento com angioplastia. E quais foram os resultados deste estudo? Foram muito claros. O pré-tratamento com prasugrel aumentou, né, a incidência de sangramento, sem, no entanto, reduzir eventos isquêmicos, ou seja, uma evidência de maneira randomizada, testando pré-tratamento versus tratamento na sala de hemodinâmica, e que não demonstrou benefício, redução de benefício, né, isquêmico, mas aumentou de maneira exponencial
a incidência de sangramento, né? Além disso, né, saindo do ambiente de um ensaio clínico randomizado, trazendo para dados do mundo real, todos vocês conhecem, né, o SCAR Registry, que é um importante registro sueco, aí com mais de cerca de 65 mil pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra, mostrando que, comparando aqueles pacientes que receberam pré-tratamento versus aqueles pacientes que não receberam pré-tratamento. E, de novo, resultado muito semelhante ao observado no estudo da coxa, ou seja, aqueles pacientes que receberam pré-tratamento, incluindo clopidogrel e ticagrelor, tá? Muito importante isso, não foi só em relação ao prasugrel, que isso já estava bem estabelecido, mas mesmo pacientes que fizeram pré-tratamento com clopidogrel ou ticagrelor, não teve benefício isquêmico e, novamente, aumentou a incidência de sangramento, né? E, além disso, a gente tem que lembrar, né, claro que também isso depende da realidade, mas cerca aí de pelo menos 15% dos pacientes com síndrome coronariana aguda não são submetidos a um implante de stent. São, sim, por exemplo, submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. E muitas vezes, quando nós damos o pré-tratamento ali na porta, às vezes esses pacientes têm que esperar 5 a 7 dias, ficar internado, para daí sim ser liberado para a cirurgia de revascularização do miocárdio. E a gente sabe que isso é custo, gera um custo o paciente ficar, e às vezes ninguém tem coragem de liberar o paciente, porque às vezes o paciente tem lesões graves, tem lesão em tronco, às vezes tem uma DA pendurada, esse paciente, invariavelmente, ele fica internado e muitas vezes ocupando um leito de UTI, um leito de unidade coronariana, até ser encaminhado para cirurgia. E, por fim, lembrar que nós temos também aqueles outros diagnósticos diferenciais que a gente comentou no início da aula, onde o paciente nem toda dor torácica, muitas vezes dor torácica típica, e quem está ali na linha de frente, né, a gente sabe que muitas vezes, né, a gente se confunde no diagnóstico e a gente dá a dupla antiagregação plaquetária e o paciente ele vai ter um diagnóstico alternativo onde a gente pode piorar o prognóstico, como, por exemplo, uma dissecção de aorta, né? E eu vou deixar para falar do ISA-REACT, né, para a gente entender um pouco dessa questão, né, dessa comparação, que, como vocês sabem, né, é o único estudo robusto que comparou cabeça a cabeça ticagrelor versus prasugrel em pacientes com síndrome coronariana aguda. E aqui um parênteses importante, a gente entender um pouco, além da importância, qual o porquê do desenho do estudo do ISA-REACT 5. Para isso, é importante a gente lembrar, né, dos dois trials iniciais, né, o Triton Time 38, né, publicado em 2007, já há bastante tempo, mas que incluiu aí cerca de 14 mil pacientes com síndrome coronariana aguda, com e sem supra, mas que eram pacientes obrigatoriamente submetidos ao tratamento com stent e que randomizou o prasugrel versus clopidogrel. Lembrando, né, que o prasugrel ele foi superior, levou uma redução de eventos isquêmicos aí da ordem de 20%, no entanto, aumentou a incidência de sangramento, né, como era de se esperar, um antiplaquetário mais potente vai aumentar sangramento. E em 2009, nós tivemos, né, o estudo Plato, que foi um estudo também muito bem desenhado, muito bem conduzido, com 18 mil pacientes. Aqui, né, eu costumo falar, o Plato, o desenho do estudo ele foi mais abrangente, né, 18 mil pacientes, tinham pacientes, né, com supra, sem supra, pacientes que eram submetidos à angioplastia, pacientes em tratamento clínico, os pacientes também que poderiam ser encaminhados para cirurgia de revascularização do miocárdio, tá? Então, também, como vocês sabem, o ticagrelor foi superior em relação ao clopidogrel na redução de desfechos isquêmicos, mas como vocês podem observar aqui também, como esperado, pagou o preço de aumentar a incidência de sangramento, né? Mas a gente não tem dúvida nenhuma que desde acho que da diretriz europeia de 2012, né, já tanto o prasugrel quanto o ticagrelor já era a primeira escolha em relação ao clopidogrel. Tá? Então, para a gente aqui relembrar, né, alguns outros estudos muito importantes, né, que a gente já falou, lembrando que o prasugrel foi avaliado no estudo Triton, para pacientes submetidos exclusivamente à angioplastia. Por que só angioplastia, Bacelar? Porque a gente teve um estudo
importante também, em 2012, que foi o estudo, o Trilogy ACS, que comparou, né, prasugrel versus clopidogrel em pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra, submetidos ao tratamento conservador, ou seja, o tratamento clínico otimizado, né? E a gente sabe que o prasugrel foi semelhante ao clopidogrel nesses pacientes, mas com uma taxa maior de sangramento, né? E para relembrar, né, qual o momento, né, da administração ideal no infarto sem supra é após o conhecimento da anatomia coronariana. E a gente tem que lembrar, a gente não tem que ter medo em relação ao prasugrel e ticagrelor, porque diferentemente do clopidogrel, além de serem antiplaquetários mais potentes, são antiplaquetários que têm um rápido início de ação. 30 minutos a gente já tem um bom nível de inibição plaquetária e apenas 2 horas a gente já tem a atuação máxima aí dessas medicações, né? E do ponto de vista do ticagrelor, o Plato que a gente já comentou e o Atlantic também, que foi que comparou pacientes com infarto com supra, se teria diferença você dar o ticagrelor na ambulância ou dar no hospital, e também com um estudo neutro, né? Não teve tanta diferença em termos de desfecho duro você dar ticagrelor na ambulância ou dar no hospital. E o ISAREACT, né, foi o único estudo, o ensaio clínico randomizado, né, que comparou cabeça a cabeça ticagrelor versus prasugrel, e aqui a gente falando com supra, sem supra, e angina instável, e desfecho primário, né, que era o desfecho duro de morte, infarto, AVC, e segurança em relação ao sangramento BARC3. Lembrando, né, foi um estudo randomizado, aberto, multicêntrico, muito importante, foi um estudo de iniciativa do investigador, foi independente da indústria, não teve financiamento de indústria. Quem patrocinou o estudo, né, foi o verba como se fosse o Ministério da Saúde alemão, tá? Então, é um estudo totalmente aí sem influência da indústria, e apesar de ser um estudo aberto, a adjudicação dos eventos era cega, né? Ou seja, quem estava uma adjudicação central de eventos que não sabia se o paciente estava tomando prasugrel ou ticagrelor. E outro detalhe, né, que é muito importante, vocês devem lembrar que ele foi um estudo que foi concebido inicialmente pelos pesquisadores para demonstrar a superioridade do ticagrelor em relação ao prasugrel. Então, isso também é um detalhe muito importante. Foi um estudo desenhado para demonstrar uma superioridade do ticagrelor versus o prasugrel. E eu costumo falar, né, na minha opinião, a maior beleza do ISAREACT está no desenho do estudo, está nesse slide aí que a gente vai mostrar para vocês, né? Porque aqui não é só um estudo que compara uma droga versus a outra, é um estudo que também compara estratégias diferentes, né? Claro, baseado no paciente que chega, isso é claro, lembrando, porque no Plato, o ticagrelor era dado na porta, né, no Triton, como a gente comentou, na sala de hemodinâmica. E aí, obviamente, pacientes com infarto com supra, os pacientes, né, e aí é diferente, né, o pré-tratamento a gente está falando, obviamente, de infarto sem supra. No infarto com supra, a gente dá a dose de ataque de ticagrelor prasugrel na porta, né, manda para o CAT, não tem dúvida. Agora, vejam aqui nos pacientes com angina instável, infarto sem supra, né, o paciente chegou, recebe dose de ataque do ticagrelor na porta, não recebe ataque pré-tratamento com prasugrel, após a realização da angiografia e o paciente decide-se por fazer angioplastia, o paciente recebe ataque de prasugrel e aí depois vem, obviamente, a manutenção na dose habitual que vocês estão acostumados, né? E um outro detalhe nessa questão da individualização da estratégia, é importante a gente lembrar que naqueles pacientes acima de 75 anos e com menos de 60 quilos, esses pacientes poderiam receber a dose de prasugrel de 5 miligramas uma vez ao dia. Né? Então, aqui a alocação dos pacientes, né? Mais de 4 mil pacientes randomizados aí para ticagrelor e prasugrel. E aqui as características da população, né? Típicas de síndrome coronariana aguda, uma média de idade de 65 anos, tá? Mas eu queria chamar a atenção para vocês, principalmente aqui, ó, que nós temos cerca de 40% dos pacientes eram pacientes com infarto com supra e 60% dos pacientes síndrome coronariana aguda sem supra, desnivelamento de segmento ST,
né, e cerca de 84% nos dois braços receberam a angioplastia, tá? Então, muito importante, porque, claro, como na vida real, a gente tem pacientes que são encaminhados para cirurgia e tem pacientes também que são mantidos em tratamento clínico otimizado, né? E quais foram os principais resultados do estudo, né? Em relação ao desfecho primário de eficácia, né, a gente houve o quê? Houve uma redução de 36%, né, favorável para Prasugrel na redução de morte, infarto e AVC, né, favorável ao Prasugrel, tá? E em relação a sangramento, percebam que o Prasugrel, ele reduziu o evento isquêmico sem pagar o preço de aumentar sangramento, né? Percebam aqui taxas de sangramento, né, BARC 3 a 5, também semelhantes, né, curvas aí superponíveis, né? E houve uma consistência muito clara nos resultados de eficácia, né? Percebam que claramente, né, houve aí uma tendência favorável ao Prasugrel, independente se foi infarto com supra, infarto sem supra ou angina instável, né? Então, também muito importante. E tem também que já era uma análise pré-especificada, foi publicada agora recentemente, no meio do ano, numa revista importante, que foi os resultados daquela população que tinham mais de 75 anos ou que tinham peso menor do que 60 quilos, né? E a gente está vendo aí que isso correspondeu a cerca de 30% da população, e, obviamente, nessa população, pelos critérios que nós temos em bula, a titulação da dose, ou seja, o ajuste da dose do Prasugrel, que é uma população mais frágil, de mais alto risco de sangramento e, consequentemente, precisa de uma menor potência antiplaquetária. Então, 5 miligramas de Prasugrel versus o ticagrelor, e também resultados aqui muito interessantes, né, mostrando aí também, né, claro que com uma população menor fica difícil você mostrar uma significância estatística, mas não houve nenhuma sinalização, né? Perceba aqui que o Prasugrel também, né, com taxas de maneira absoluta menores que o ticagrelor e sem também aumentar a sangramento, né? Mas não houve interação desse subgrupo com os resultados gerais. O que isso quer dizer? Que os resultados também para o Prasugrel e ticagrelor foram em linha aqueles observados aí no trial principal, né? Então, baseado aí nesses estudos todos que a gente mostrou para vocês, em especial o ISAREACT-5, né, a diretriz europeia recomenda que o Prasugrel deve ser, né, preferível em relação ao ticagrelor naqueles pacientes com síndrome coronariana aguda, que são submetidos especificamente à angioplastia com stent, né? E lembrar que deve ser, né, contraindicado o pré-tratamento de rotina, né? Não significa que a gente não possa considerar, mas mesmo nos casos que consideravam, né, que é exatamente isso aqui, ó, no terceiro box, nos pacientes com infarto sem supra, né, que não podem se submeter a uma estratégia invasiva precoce, né, o pré-tratamento você pode considerar, aqui está como classe 2B, para aqueles pacientes, né, que vão ser submetidos à estratificação invasiva após as 24, 48 horas e que não tem um alto risco de sangramento. E, né, para a gente terminar e abrir aí para a nossa discussão, que eu sei que também que todo mundo quer saber, como é que é o manejo atual dos pacientes. Eu acho que eles foram muito felizes aqui nesse slide, né, sumariza tudo que a gente tem de evidência nesse cenário aí de angioplastia com FA mais angioplastia, e depois a gente pode discutir aqui nas perguntas para vocês, mas a mensagem principal que eu quero deixar para vocês que para a maioria dos pacientes, ou seja, a estratégia padrão hoje para esses pacientes é dar terapia tripla apenas durante o período de internação, aí no primavera, ou por uma semana, e no momento que a gente vai dar alta para aspirina e vai com o anticoagulante mais clopidogrel, e o anticoagulante aqui, preferencialmente, um DOAC, né, um NOAC, que vocês preferiram, um anticoagulante oral de ação direta. Para aqueles pacientes, né, por quanto tempo, Bacelar? Por 12 meses, e depois de 12 meses, pessoal, vejam que verdinho, ou seja, classe 1, a gente para o clopidogrel e segue apenas com o anticoagulante. Para aqueles pacientes com um altíssimo risco de sangramento, né, a gente, de novo, na fase intra-hospitalar por até 7 semanas, a gente dá a terapia tripla,
depois para aspirina, dá alta com DOAC mais clopidogrel, só que em vez da gente dar terapia dupla por 1 ano, nós damos terapia dupla por 6 meses, e depois de 6 meses segue com anticoagulante apenas, né? Por outro lado, aqueles pacientes que são de altíssimo risco isquêmico, vocês mandaram lá para o CAT, colocaram stent no tronco com bifurcação para DA e CX, ou seja, ninguém vai dormir tranquilo, né, com risco de trombose de stent, a gente vai dar o quê? Terapia tripla, que a gente vai prolongar, mas percebam que mesmo o prolongamento da terapia tripla, hoje, novembro de 2020, não mais se justifica utilizar terapia tripla, ou seja, um anticoagulante, aspirina mais clopidogrel por mais do que 1 mês. Porque depois disso, a gente só agrega eventos hemorrágicos sem ter o benefício de reduzir, inclusive, trombose de stent. Depois de 1 mês, segue com terapia dupla e depois de 1 ano, terapia anticoagulante apenas, né? E com isso, estou aqui para a gente, de volta, para a gente tirar as dúvidas, né? Quero muito ouvir aí sobre a prática de vocês, em relação a como vocês estão vendo essa diretriz, se vocês, qual a rotina de vocês, se vocês fazem pré-tratamento de rotina ou não, como é que é o cenário hoje aí. Fabrício. Obrigado, Bacelar, parabéns pela aula, sempre muito didático. Então, Bacelar, nós revisamos nosso protocolo, tem 1 ano e meio, até foi o Fábio Pita, né, que veio aqui presencialmente, foi uma reunião muito legal. Nós tínhamos o kit que vocês utilizam atualmente é da Roche, o kit anterior de vocês é o kit que a gente usa atualmente, né? Então a gente usa a troponina de alta sensibilidade, a gente faz o protocolo com 0 e 3 horas, a gente utiliza bastante a angiotomografia de coronárias, né, baixa, média probabilidade, eletro não diagnóstico, troponina negativa. Então a gente tem, né, equipe, 4 pessoas que fazem muito bem, né, cardiologistas, que fazem angiotomografia, então a gente está bem servido nisso. E de maneira rotineira a gente faz estratificação invasiva precoce, em menos de 24 horas, muitas vezes no mesmo dia. E a ideia, né, da reunião era justamente, né, discutir a questão do pré-tratamento. Assim, depois da diretriz a gente não teve a oportunidade de discutir o assunto. Então, de maneira assim não rotineira, a gente ainda não faz na sala de hemodinâmica, a não ser que faça o prasugrel. Então, muitas vezes a gente usa o ticagrelor e algumas vezes ainda usa o clopidogrel com algum perfil de pacientes mais humildes, interior, que a gente julga muitas vezes, né, de maneira até precoce, que o paciente não vai usar ou que não vai comprar, e acaba, às vezes, optando pelo clopidogrel. A pergunta, Bacelar, claro que vocês usam cada vez menos o clopidogrel, se existia alguma resistência dos hemodinamicistas de repente, fazer clopidogrel na sala de hemodinâmica. Com ticagrelor e acho que o prasugrel, acho que não tem nenhuma dificuldade. Qual foi a experiência de vocês? Apesar do uso ser, né, cada vez menor, mas, né, o INCO talvez use de maneira mais rotineira, vamos dizer assim. Sim, isso é uma pergunta bem interessante, Fabrício, porque assim, no Einstein, a gente tem uma outra peculiaridade, né, talvez seja até parecido com a de vocês, que a gente tem uma população de pacientes muito idosos, tá? E pacientes, né, frágeis, pacientes com disfunção renal, com anemia, com baixo peso, pacientes com histórico de AVC prévio. Então, muitas vezes, nesses pacientes, a gente opta como primeira opção, por exemplo, o clopidogrel, tá? Então, e a gente tem que lembrar que o prasugrel, né, ele é contraindicado, né, nunca é demais lembrar, nos pacientes que já tiveram AVC ou AIT prévio, tá? Então, contraindicado. E lembrar, interessante, né, que tem até evidência recente mostrando que nesse perfil de pacientes, populações, né, mais idosas e mais frágeis, o clopidogrel, né, é até melhor do que o ticagrelor, dados observacionais, é claro, né, mas o que eu acho que tem um racional muito interessante, porque nesses pacientes mais idosos, né, a gente tem que menos é mais. Então, às vezes é só para... porque aí a gente tem, né, uma parcela ainda não desprezível desses pacientes que ainda recebem o clopidogrel, né? E a sugestão, né, se for fazer o clopidogrel
sala de hemodinâmica, eu acho que a gente, né, deve aí adotar a dose de 600 miligramas, né, de dose de ataque, lembrar que a gente, né, do clopidogrel, a gente pode fazer 300 ou 600 miligramas, e nesse, se for a opção de fazer na sala de hemodinâmica, fazer 600 miligramas. Por outro lado, eu acho, né, aí vai depender muito, né, se você, de acordo com o perfil clínico do paciente, né, você já saber que a sua, eventualmente, a opção fosse o clopidogrel, e às vezes você vai ficar, poxa, o CAT, você vai, por exemplo, o paciente chegou à noite, comum, pegou o plantão da noite, chegou ali 8, 9 horas da noite, e você só vai estratificá-lo no dia seguinte, né, porque o paciente está estável, também não vai sair correndo, você só vai estratificá-lo lá no dia seguinte, você vai dar o clopidogrel, você pode considerar, né, lembrar que o clopidogrel, que é isso que você falou, né, ele não é tão potente, o início de ação não é tão rápido, então, para o clopidogrel, a gente pode, né, considerar ainda dar na porta, mas, assim, prasugrel e ticagrelor, né, cada vez mais vocês vão ver isso, fazer na sala de hemodinâmica, depois que conhece a anatomia coronariana e que a gente decide que o paciente vai ser tratado com angioplastia. Vocês modificaram o protocolo já do Einstein, Bacelar, em relação... A gente começou a fazer uma força-tarefa, tá? Para discutir o protocolo, né? Porque é muito interessante, né? Acredito que aí no Primavera seja semelhante, né? O protocolo aqui a gente faz quase que como é feito uma diretriz, a gente monta um grupo de trabalho, um grupo de estudo, onde meio que cada um fica responsável por um pedaço, e depois a gente se junta e faz meio que uma plenária, entendeu? E aí vai debatendo, às vezes, se a gente não chegar, tem que tentar construir um consenso, né? Então, é um processo, né? A gente envolve aí todas as áreas, a gente envolve o pessoal do PA, envolve a hemodinâmica, envolve a unidade coronariana, a UTI, né? Os gestores, é um processo bem bacana, mas que leva um tempo. Mas a gente está em vigência, né? E o meu feeling, na minha opinião, pelo menos, né? Para mim está muito claro, né, que a gente não deve fazer para tratamento de rotina, né? Não significa que a gente não possa individualizar, como eu deixei muito claro, eu pelo menos tentei deixar muito claro aí na aula, mas de rotina eu acho que não se justifica mais. Excelente. Abri aí, pessoal, para perguntas. Renato Mesquita. Pessoal, boa noite. Eu queria só parabenizar o Bacelar aí pela excelente aula. Veja, na verdade, eu queria aproveitar, tem alguns residentes na casa, né? A gente pegou todo esse processo de clopidogrel, ticagrelol, prasugrel. O prasugrel passou um tempo que o pessoal dizia que ele ia ser esquecido, e de repente ele retorna à nossa prática diária e com essa força que voltou. Muita gente falava que o clopidogrel ia cair no desuso, e aí a gente está discutindo ainda clopidogrel para alguns pacientes selecionados. O que eu quero dizer para todo mundo, entrou os anticoagulantes agora também, né, que provavelmente devem entrar como mais uma arma aí nos próximos 10 anos, não tenha dúvida. Talvez está em substituição da dupla de agregação, já tem coisa saindo aí. Fica o recado, né? Vai ter remédio para todo mundo. A gente antigamente selecionava o dente assim, né? Não tem remédio para esse daqui. Não, hoje a gente vai ter remédio para esse, a gente faz um, remédio para esse, a gente faz outro. E o gostoso de ver é que os estudos têm ficado, que esses estudos robustos tinham ficado meio que esquecidos, né? E eles começaram a voltar com força total. Síndrome coronariana aguda ainda é o carro-chefe da cardiologia, o que a gente faz de melhor. E é gostoso de ver como a gente está começando a individualizar a síndrome coronariana aguda, né? Antigamente, infarto era infarto para todo mundo, e a gente já estava tudo do mesmo jeito. E hoje a gente consegue ter para cada perfil de doente um tratamento mais selecionado. Esses idosos extremos que não eram estudados estão começando a serem estudados cada vez mais. Os renais crônicos, os anticoagulantes estão começando a ser mais estudados, melhor especificados. Eu acredito que nos próximos 10 anos que a gente vai ganhar é uma grande dor de cabeça, porque a gente vai começar a ter tanto perfil de doente, né, que a gente vai ter que ter manual para escolher o remédio que vai fazer para cada paciente. Mas
Foi muito boa a discussão, bem elucidativa, pegou todos os pontos que tinha. Eu realmente tinha algumas dúvidas, né, em relação a essa escolha, né? A diretriz, às vezes, ela é meio confusa no texto dela. Apesar de ser europeia, a europeia geralmente ela é melhor do que a americana, ela é mais didática, né, mais palatável, mas realmente, às vezes, no texto ficava uma coisa meio que no ar, e o Bacelar conseguiu colocar esses pontos nos is. Obrigado aí, viu, Bacelar? Ajudou bastante, cara. Muito boa e tamo junto, tá? Obrigado, Renato. Olha, seu comentário acho que não poderia ser mais feliz, inclusive, né, mostrando aqui deixa eu ver aqui se eu consigo, eu acho que eu tenho um slide aqui também da diretriz europeia, que fala, que resume, eu acho que você olhou essa diretriz aí para fazer esse discurso, hein, que é esse daqui, eu acho que é muito importante, tá? Então, principalmente para os residentes, por favor, e talvez essa seja a imagem mais importante da noite, que é a importância da individualização do tratamento, né? Você foi muito feliz, Renato, no seu comentário. Vejam que tudo isso que você colocou está aqui resumido, né? Então, não tem, né? O que eu costumo brincar, né? Eu sei que é um jargão, mas a gente não tem uma receita de bolo, né? Que nem você falou, pô, lá em 2001 chegou, a gente só tinha aspirina e clopidogrel, era aspirina e clopidogrel para todo mundo. Hoje não. Hoje a gente leva em consideração as características do paciente, a gente leva em consideração, né, a apresentação clínica da paciente com síndrome coronariana aguda, é com supra, sem supra, é angina instável, quais são as comorbidades dos pacientes, né, tem indicação de anticoagulação, não tem, né, quais são os aspectos do tratamento, é angioplastia, vai para cirurgia, sem angioplastia, vai ser acesso radial femoral, que hora você vai mandar para o cateterismo, né? Então, isso aqui, após todas essas avaliações, sem esquecer, né, da gente avaliar principalmente, né, o risco isquêmico e o risco de sangramento, é que a gente vai selecionar a estratégia antitrombótica, vai selecionar as drogas, vai selecionar a dose e a duração do tratamento. Então, acho que foi... E não foi combinado, hein, Renato? A gente está ao vivo aqui, né? Cara, não foi combinado não, mas foi excelente, viu? Parabéns. Obrigado. Algum residente queira fazer algum comentário? Né? Ficaria muito feliz aí de escutar algum comentário de algum residente, alguma pergunta, né? Como o Fabrício colocou aí no início, né? Tem uma ligação forte aí, né? Felicidade aí de estruturar a residência de cardiologia do Einstein aí há 10 anos, então tenho contato aí diário com muito prazer aí com os meus residentes aqui do hospital. Temos cirurgião cardíaco, Roberto Cardoso, né? Pode defender aí o tratamento pós conhecimento da anatomia. Ele frequentemente aí sofre com a espera aí dos pacientes para poder operar. Bom ponto, Roberto, que é exatamente, você viu lá, né? Eu tentei deixar claro que um dos argumentos contrários ao pré-tratamento de rotina é exatamente isso, né? A gente postergar muitas vezes um paciente e o que, assim, né? A gente está aqui entre nós, entre amigos. Eu já vi na prática, eu estou falando na prática, Einstein, aconteceu o seguinte coisa, né? De você fazer o CAT, conhecer a anatomia coronariana, um CAT que é claramente cirúrgico, mas você fala, mas pô, o cara já recebeu a dose de ataque, né? Já estamos aqui, vamos embora, entendeu? Não é a forma que eu gosto de praticar a medicina, né? Não sei se alguém já pôde presenciar isso, entendeu? Roberto, quer defender? Quer falar, por favor? Boa noite. Gostaria também de parabenizar pela excelente aula, foi uma aula muito boa. E isso é um ponto que eu já venho discutindo ou tentando falar há algum tempo aqui, que para a gente que faz a cirurgia, essas medicações, elas realmente são muito deletérias para a gente, né? Porque eu tive o desprazer de operar 3 pacientes que chegaram com infarto agudo, era um infarto com supra, né? Foi feita a pré-medicação, mas na hora eu não conseguiram fazer angioplastia, o doente teve que ir para a cirurgia. E, infelizmente, esses 3 doentes que eu perdi por sangramento, né? Tem alguns doentes que até a própria
medicação, diz que com 3, 5 dias a gente suspendendo tem uma segurança. Eu não sei, é uma coisa que eu gostaria de saber até a experiência aí de vocês, qual é normalmente o tempo de espera depois da medicação para que eles vão para o paciente vá com uma certa segurança para a cirurgia. Porque aqui, até o 5º dia, eu tenho uma morbidade maior com os pacientes que vão para a cirurgia. Eu tenho atualmente usado o tempo de 7 dias. Com 7 dias eu tenho tido uma segurança melhor, tenho operado, embora alguns pacientes que tenham uma morbidade maior, a cirurgia ficar um pouco mais prolongada, a gente acaba usando um pouco de sangue, mas, assim, com menos de 7 dias, o risco e os problemas são realmente bem maiores. Eu tenho lutado e pedido muito, assim, que a gente pudesse fazer, e essa nova diretriz também, ela trouxe eu acho que um ponto bom para a gente, para a cirurgia, né? Estudar realmente, ver a anatomia coronariana, e aquilo que vocês não tiverem a possibilidade, ou pelo menos a indicação, ver, ó, esse doente é cirúrgico, ele vai para a cirurgia, então a gente poder até atuar mais rápido. Exato. Tem alguns pacientes aqui que realmente a gente tem esperado com uma certa rotina 7 dias, o doente fica internado 7 dias, às vezes é uma lesão de tronco importante, e o paciente às vezes fica ou na UTI ou fica internado esperando a cirurgia. Então, eu acho que é um ponto muito importante para que a gente possa rever e ter uma atuação assim, mais rápida quando o doente é cirúrgico. Nesse momento, né, Roberto, nós temos um paciente com anatomia bem complexa que fez uso aí do ticagrelor e está aguardando aí o tempo para poder ser submetido à cirurgia. Então, realmente, Exatamente. É um ponto bem interessante, né, trazer essa discussão. Alguém da hemodinâmica? Rafael Moreno. Defender aí o clopidogrel pós-anatomia. Boa noite, Fabrício. É André Paixão, tudo bom? Ô, André, tudo bem? André Parabéns pelo também. Tema. Parabéns aí, Bacelar, pela excelente aula. Obrigado. Eu sou hemodinamicista da casa, da Rede Primavera. E, assim, a nossa rotina sempre foi chegar em sala e o paciente já está com a dupla antiagregação, né? Isso sempre foi a rotina, uma questão meio que cultural aqui na cidade, e que agora a gente está realmente discutindo e provavelmente deve mudar o nosso protocolo, né, em vários hospitais da cidade. O que eu tinha uma pergunta para o Bacelar é o seguinte: eu não vejo como hemodinamicista assim, nenhum receio. O paciente ele já vai estar com AS, geralmente a gente já usa a heparina no introdutor, a nossa via radial é 95% dos casos. Perfeito. E a gente, não fazendo o segundo antiagregante, eu queria questionar assim, se você tem visto assim, o pessoal voltar a utilizar em sala o inibidor de glicoproteína 2B3A. Hoje, praticamente, a gente só usa ele como um meio de resgate, né? Naquela angioplastia com muito trombo, que o resultado não fica muito bom, e que a gente acha que é necessário o uso do 2B3A em sala, né? Ele se tornou uma medicação, na verdade, do hemodinamicista. No passado, ele já foi usado, principalmente no INCOL, né? Em alguns casos, na sala de emergência. Mas, talvez, assim, aquele paciente que você está só com AS, você acabou de definir que vai tratar um caso complexo, você tem um pouco de receio, você vai dar a medicação para o paciente ali naquele momento. Muitas vezes o paciente está um pouco sedado, a gente não tem a certeza da absorção oral. Se você tem visto o pessoal voltar a usar um pouco mais de 2B3A nesses casos ou não? Era essa a minha dúvida. Ótimos comentários, André e colega Roberto. Antes aqui, quando só rapidamente respondendo a nossa prática, né, em termos de tempo de espera, quando é clopidogrel para prasugrel, a gente espera 7 dias, né? Quando o ticagrelor, você pode esperar após 5 dias, mas te confesso também que eu me sinto mais seguro, em especial naqueles pacientes mais frágeis ou com mais alto risco de sangramento, né? Quando o paciente é meu e ele, né, não está instável, dá para esperar mais 2 dias, eu também estou com você, me sinto mais confortável para depois de 7 dias, mas saiba que em bula, em tese, né, estaria aí autorizado após 5 dias com o ticagrelor. E em relação a esses pontos que você colocou, André,
né, são muito pertinentes. E outra coisa, né, que, né, falando um pouco aí, agora com quem entende disso, né, com o hemodinamicista, se a gente lembrar, né, pegar ali de 2001, ou mesmo um pouco mais à frente, 2003, 2004, né, da primeira geração dos estentes farmacológicos, quem não se lembra aqui do Cypher, do estente com sirolimus, eluído com sirolimus, e o Taxus com Paclitaxel, eram estentes com hastes muito espessas, polímeros que não eram compatíveis, não eram biodegradáveis. Ali sim a gente via e tinha que ter um receio muito grande, né, com trombose de estente, né? 20 anos depois, hoje, né, vocês estão usando aí estentes com estrutura ultrafina, 60, 70 micra, né, polímero biocompatível. Hoje vocês têm, são um pouco mais agressivos, né, na liberação do estente, vocês fazem mais pós-dilatação, às vezes em casos mais complexos, vocês fazem guiado por imagem, né, seja um ultrassom intravascular, eventualmente uma tomografia de coerência óptica. Então, isso é para a gente mostrar que, além do lado antitrombótico, a gente cresceu e ganhou muito na parte técnica da coisa, né? Então, isso também dá, né, só para trazer um outro ponto de segurança da gente fazer ali o ataque, né, na sala antes da angioplastia, depois de conhecer a anatomia. Mas não, assim, e aí voltando ao seu ponto do B3A, não, né, a gente só tem utilizado mesmo para os casos de bailout, para os casos de resgate, né, e eu me lembro que há muito tempo, né, a gente dando aula, eu sempre, essa expressão que você falou, eu sempre falava, ó, o 2B3A é uma indicação para ficar no bolso do hemodinamicista, né, eu sempre usei essa expressão e continua assim, tá, a gente não, por conta disso, não observou ainda, e eu acho que o papel, de fato, 2B3A é só para esses casos aí de resgate mesmo. Perfeito, Bacelar. Excelentes colocações. Perfeito sua colocação. A técnica tem evoluído muito, né? A gente tem minimizado muito o risco de ter uma trombose com alta pressão, pós-dilatação, ultrassom no procedimento. E eu não vejo problema algum em a gente mudar o protocolo, né? Eu acho que a gente vai ter que mudar, obviamente, e vamos mudar com segurança, né? A gente tem trabalhos aí robustos que comprovam isso. Né? Sim, com certeza. A classe 3 pesa, né, Bacelar? Quando vem classe 3, realmente, né, você tem que considerar fortemente. Algum comentário mais? O feeling, assim, se eu tivesse que, conhecendo as ferinhas aqui do Einstein, eu acho que a gente, não acho também, na minha opinião, você pergunta eu, Bacelar, eu acho que classe 3 eu acho muito forte, mas eu acho que a gente vai dar um 2B ali para pré-tratamento, para feeling pessoal, tá? O 3, impressionante, né? Como é que eles conseguiram colocar 3, né, em Bacelar? Uhum. Houve um consenso mesmo, uma unanimidade, né? É 3C, né? Entendi. Tá bom. Algum comentário, algum questionamento? Tá bom. Eu queria agradecer, Bacelar, pela disponibilidade, né? Um prazer ter você aqui conosco, né? Disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente, né? Conheço, né? Tive a facilidade de ser contemporâneo, aprender no INCO, aprender no Einstein. Então, trazer você aqui para mim foi muita alegria. Queria agradecer a Daichi Sankyo, né, que nos auxiliou aí, né, nessa aula. Agradecer ao Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera, e que nossas reuniões aí científicas da cardiologia normalmente são mensais, tem crescido cada vez mais, então mais pessoas participam, então tem sido de extrema importância para a gente padronizar nossas condutas, organizar o pensamento. Então acho que o serviço só cresce, né, dessa maneira, e a parte científica, né, você foi que fundou aí, iniciou a residência médica de cardiologia do Einstein, então é sempre envolvido com o ensino, sabe da importância que são essas reuniões, e agradecer aí pela colaboração para o nosso grupo. Fabrício, obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Feliz, né? Porque desde a época que o Pita foi para aí, né? A gente vinha ensaiando isso, a gente vinha tentando, né? Mas que bom que esse momento chegou aqui, né? Contem comigo, estou à disposição de vocês. Né, o Fabrício, aí vocês estão muito bem servidos, eu tenho, né, uma admiração grande aí, com certeza é recíproca, né? Sempre foi um residente brilhante aí na época do INCOR, né? Apesar da
passagem efêmera, né, pelo Einstein, mas com certeza se destacou lá também. E muito bom estar aqui com vocês, e peço desculpa ali né, esse probleminha técnico ali de novo no início da aula, mas fico feliz aí do nível da discussão aí, do comentário de vocês. Um prazer, uma honra, tá? Contem comigo e espero a gente estar junto aqui em encontros futuros. Obrigadão, Bacelar. Grande abraço. Abraço, bom descanso a todos. Obrigado.